Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio Sudoku Responde. Neste vídeo estamos gravando a segunda parte do Sudoku Responde Alexandre, pois o Alexandre nos enviou esse Sudoku pedindo explicação de como resolvê-lo. Então no vídeo anterior nós resolvemos este mesmo Sudoku empregando um conjunto de certas técnicas. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar uma outra forma de se chegar à solução deste Sudoku. Então, a parte inicial deste vídeo será omitida e nós já vamos pular direto para a parte onde o Sudoku fica travado, onde precisamos usar de certas técnicas para podermos avançar na solução. Então, caso não tenha visto o vídeo anterior, sugiro que veja o vídeo e depois volte aqui para acompanhar esta outra forma de resolver. Então vamos aqui avançar o vídeo para a parte onde o Sudoku fica travado. Então veja, aqui estamos. No vídeo anterior nós usamos várias eliminações por retângulos para sair desse impasse. Mas aqui eu vou usar uma outra técnica. A partir deste ponto nós vamos usar a técnica XYZ Wing ou ala XYZ para prosseguirmos na solução. Então vou destacar as casas. Veja aqui, temos esta casa destacada na cor laranja, contendo os números 2, 5 e 7. Então veja, a técnica é XYZ, então nesse caso são três números, o XYZ, nesse caso os três números são o 2, 5 e 7, então nós precisamos de encontrar as outras duas casas que formam a ala com esse pivô. Então veja que aqui nós temos na mesma linha, nós temos esta casa destacada na cor verde, contendo o número 2 e 5, formando a primeira ala, e a segunda ala está no bloco 9, contendo o número 2 e 7. Observe que aqui a marcação é semelhante à técnica Y-Wing, ou ala Y, que nós abordamos no vídeo anterior. A diferença é que aqui nós devemos ter o cuidado na hora de fazer a eliminação, vai ficar mais claro adiante. Então percebe-se que a casa rosa e a casa verde é vista pelo pivô, que é a casa laranja. Agora nós devemos olhar pela interseção entre essas três casas. Aqui que está a diferença da técnica Y-Wing, porque na técnica Y-Wing a gente olha para a interseção da casa verde com a casa rosa, mas neste caso aqui nós temos que olhar pela interseção das três casas, da casa verde, da casa rosa e da casa laranja. Então veja que aqui a interseção entre essas três casas são as casas que estão destacadas na cor roxa. Ou seja, a interseção significa que as casas estão numa mesma unidade que ambas as casas, A gente diz que as casas roxas são vistas ao mesmo tempo pelas três casas destacadas na cor verde, rosa e laranja. Conseguindo acompanhar até aí? Então, pois veja, o que acontece? Acontece que nestas casas roxas nós não podemos ter o 2 como possibilidade na cor roxa, pois veja o que acontece. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: aqui na casa laranja tem três possibilidades, vai ser o 2, 5 ou 7. Mas veja, se a casa laranja for o número 2, a casa roxa não vai poder conter o 2, pois está aqui na mesma linha que a casa laranja. Mas se a casa laranja
não for o 2, pode ser o 5 ou o 7. Se for o 5, veja que a casa verde não vai poder. Então, se a casa laranja for o 5, a casa verde não vai poder ter o 5, então vai ter que ser o 2. Sendo 2, a casa verde sendo 2, ela também vai eliminar a possibilidade de ter um 2 aqui nas casas roxas. Consegue perceber? Então tanto faz a casa laranja ser o 2 ou o 5, não vamos poder ter o 2 aqui nas casas roxas. E a outra possibilidade para a casa laranja é ser o 7. Se a casa laranja for o 7, veja que a casa rosa não vai poder ser o 7, vai ter que ser o 2. E a casa rosa sendo 2, também elimina a possibilidade de ter um 2 aqui na casa roxa. Então, não importa qual número colocamos aqui na casa laranja, não vamos poder ter um 2 como possibilidade na casa roxa. Por isso, aqui nesta casa roxa, nós podemos remover o 2 como possibilidade. Conseguiu compreender até aí? Então, para identificar essa técnica, o que a gente tem que fazer? É olhar e encontrar o pivô, que vai conter os 3 candidatos, e depois olhar para as alas, né? Então veja que é o seguinte, aqui no pivô nós temos os 3 candidatos, 2, 5 e 7. Então nas alas, veja que nas alas nós vamos ter os números conjugados 2 a 2, né? Que seria o número Z no caso, que no nosso caso é o 2. Então veja que o 2, numa casa aparece o 2 conjugado com 5 e na outra ala o 2 conjugado com 7. Então por isso a eliminação se dá no número 2. Uma outra forma seria o seguinte, se a gente tivesse aqui, por exemplo, o 5, né, as alas poderiam ser o seguinte, por exemplo, o 5 conjugado com 2 e o 5 conjugado com 7 nas alas. Aí o algarismo, ou seja, o número que seria eliminado seria o 5. E para que o número eliminado fosse o 7, nas alas teríamos que ter a conjugação do 7 com 2 e do 7 com 5. Então esta seria a lógica. Igual por exemplo. Então até aqui tranquilo. Então nós já sabemos que aqui nesta casa roxa não podemos ter esse 2. Vamos remover esse destaque e vou dar uma explicaçãozinha a mais aqui para ver se fica mais fácil o entendimento. Por exemplo, esta casa destacada aqui na cor laranja é candidata a um pivô de uma ala XYZ. Então, veja que aqui tem o 2, 3 e o 7. Então, agora nós temos que encontrar outras duas casas que serão as alas que contêm a conjugação dos números. Veja, por exemplo, aqui nós temos o 2 e o 7. Consegue perceber? Tem aqui o 2 e o 7, né, que são pertencentes aqui ao pivô. Então, agora nós precisaríamos de encontrar uma outra casa contendo o 2 e 3, né? O 2 e o 3 formando a segunda ala. Ou 7 e 3, né? 2 e 3, 2 e 3 ou 7 e o 3, né? Por exemplo, aqui nós temos o 7 e o 3, tá vendo aqui, ó? Essa aqui, ó, essa casa rosa aqui seria a segunda ala. Porém, neste caso, ela não é válida porque a casa rosa não é vista pela casa laranja. Tá vendo aqui, ó? A casa rosa não é vista pela casa laranja, então ela não pode ser a segunda ala. Então esta casa aqui não é válida. Vamos remover o destaque. 3, 7 ou 7, 2. 3, 7 ou 2, 3, não é isso? 2, 3, vamos procurar. Veja que aqui a gente não consegue, não é isso? Porque teria que estar aqui a segunda ala teria que estar aqui no bloco 6 ou aqui na
na sexta linha. Como não temos aqui, então já podemos descartar essa possibilidade. Então isso aqui nós não vamos conseguir ter uma ala XYZ com esse número, com essa célula. Ok, uma outra possibilidade seria aqui, ó, vamos ver. 2, 7, 8, tá vendo? 2, 7, 8. Então veja que aqui, ó, no mesmo bloco nós temos esse 2 e o 8, seria a primeira ala. Então aqui nós deveríamos encontrar a segunda ala, que seria, por exemplo, 2, 8, que 2, 5 não vale, então aqui nós não encontramos. Então esse é o procedimento, né? Então já fica um pouco mais trabalhoso, mas a ideia é essa. Então voltando aqui, então nós temos aqui a nossa ala XYZ válida. Então aqui nós chegamos à conclusão que podemos remover este 2 desta casa em destaque. Então gastamos o tempo até aqui só para dar essa explicação. Espero que tenha compreendido até esse ponto. Caso resta alguma dúvida, deixe nos comentários. Então aqui nós vamos remover o 2 como possibilidade da casa destacada na cor roxa. Agora nós podemos remover os destaques dessas casas. Agora veja que fica fácil, pois chegamos no segundo ponto do vídeo anterior, onde nós encontramos uma ala Y, né? Aqui é o 7 e 8, vamos ver se é isso mesmo. 7, 8, 3, 7. 3, 7, 3, 8, veja que só. Então foi esta, se não me engano, foi esta mesma ala Y que encontramos no vídeo anterior. Então veja que aqui, diferente da ala XYZ, aqui na ala Y nós devemos olhar para a interseção das casas verde e rosa apenas. Então veja que as interseções das casas rosa e verde estão destacadas na cor roxa. Aqui neste caso nós não podemos ter 3 como possibilidade nas casas roxas, porque sabemos que o 3 vai estar na casa verde ou vai estar na casa rosa. Então por isso nós podemos remover o 3 como possibilidade aqui dessas casas roxas. Se você já viu o vídeo anterior, você já sabe os detalhes da técnica, então nós não vamos ficar repetindo aqui. Então aqui nós vamos remover esses destaques. E aqui veja então que aqui nós já destravamos o Sudoku, né? Veja que nesta casa devemos colocar o número 5. Aqui na segunda linha, a casa em destaque no bloco 1 tem que ser o número 8. Para completar aqui a segunda linha, devemos colocar o 3 na casa em destaque. No bloco 2, a casa em destaque tem que ser o 5. Podemos completar o bloco 2 colocando o 8 na casa que está em destaque. Veja então que aqui na quinta linha, a única possibilidade para a casa em destaque é o número 2. Vamos colocar o 2. Então no bloco 5, o 9 deve ocupar a casa em destaque. Podemos completar o bloco 5 colocando o 2 na casa em destaque. Aqui na quarta linha, a casa em destaque tem que ser o 7. Vamos completar aqui a quarta linha colocando o 9 nesta casa. 2, 5, veja que aqui na sétima linha temos o 2 e o 5 como um par excludente. Então veja que nesta casa aqui não podemos ter o 2 como possibilidade, podemos remover aqui este número 2. Então veja que aqui na oitava coluna temos uma única possibilidade para o número 7. Então aqui nós vamos colocar o 7. Veja então que aqui na terceira linha o 5 deve ocupar a casa em destaque no bloco 1. No bloco 3 temos uma única possibilidade a única possibilidade para a casa em destaque é o 3.
podemos completar aqui a primeira linha colocando o 7 na casa em destaque. Veja então que no bloco 7 temos que completar aqui, veja a primeira coluna, falta o 7 que deve ocupar a casa em destaque no bloco 7. No bloco 8, a casa em destaque tem que ser, ou melhor, no bloco 7, a casa em destaque tem que ser o 8. Continuando aqui no bloco 7, aqui temos o 2, logo esta casa tem que ser o 5. Vamos completar aqui a oitava linha, colocando o 2 na casa em destaque. Continuando no bloco 9, a casa em destaque tem que ser o 7. Esta outra casa, que agora está em destaque, tem que ser o 5. Esta, o 3. E, para completar o bloco 9, esta casa tem que ser o 8. Aqui na última linha, falta apenas o número 5. No bloco 8, falta apenas o número 2. No bloco 6, a casa em destaque tem que ser o 2. A casa central, o 3. Completar aqui a quinta linha, colocando o 8 na casa em destaque no bloco 4. No bloco 6, devemos colocar aqui o 9. E para completar o bloco 6, devemos colocar o 8 na casa em destaque. No bloco 4, aqui devemos colocar o 3, restando apenas a última casa vazia para colocar o número 7. No bloco 3, falta apenas o número 9. E no bloco 1, falta o 2, que deve ocupar esta casa, e o 3, que deve ocupar a última casa restante. Pronto, o jogo acabou. Deixe aí nos comentários o que você achou. Qual que é a maneira que você acha que é mais fácil de resolver? A deste vídeo ou a do vídeo anterior? Um abraço e até o próximo.